O gráfico, pessoal, da função quadrática é uma curva que recebe o nome de parábola. Então, vejamos, eu tenho aqui duas parábolas, que é essa curva em formato de U. Quando o valor de A na minha função aqui, ele é positivo, ou seja, maior que zero, A maior que zero, a concavidade da parábola é para cima. Significa que aqui aonde ela faz a curva, aqui embaixo, onde ela faz a curva, chama-se vértice. Nesse caso, o vértice, como ele está embaixo, ele é vértice mínimo. Então, quando A é positivo, a concavidade é para cima, o vértice é mínimo, onde ele faz a curva. Quando o valor de A é negativo ou menor que zero, a concavidade da parábola, que é a abertura aqui, a concavidade é essa abertura aqui, certo? A abertura é para baixo, significa que aonde ela faz a curva aqui em cima, vai ter um vértice máximo. Então, quando A é negativo, vértice máximo. Quando A é positivo, vértice mínimo, certinho? Então, o gráfico da minha função é uma parábola. Para construir o gráfico de uma função quadrática ou de segundo grau, devemos seguir algumas instruções. Primeiramente, determinar as coordenadas do vértice. Eu tenho que saber o x do vértice e o y do vértice, que é o par ordenado. Segundo, organizar uma tabela atribuindo à variável x alguns valores menores que o x do vértice e alguns maiores que o x do vértice. Nós vamos marcar tudo no plano cartesiano esses pontos, na forma de pares ordenados. Nós vamos unir esses pontos e construir a parábola. Esse aqui seria uma regrinha geral, mas futuramente a gente pode construir uma parábola apenas pelos pontos importantes. Veremos logo à frente. Na aula de função de primeiro grau, nós vimos que o gráfico é uma reta. Agora vamos ver como é o gráfico de uma função quadrática. Siga meu exemplo aqui, Construir no plano cartesiano o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 4, sendo x qualquer número real. Pessoal, primeiramente eu construí uma tabelinha aqui, onde eu coloquei o x, o y e os pares ordenados que eu vou formar com esses números que eu coloquei aqui. Atribuir valores aqui, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 2 e 3. Esses valores que eu atribuí são quaisquer valores. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Para cada função, aqui eu vou colocar aqui embaixo, observem, y igual a x ao quadrado menos 4. Eu atribuí o valor menos 3, então vai ficar assim, menos 3 ao quadrado menos 4. Menos 3 ao quadrado é 9. Tiro 4, dá 5. Então, para x que eu atribuí menos 3, o meu y é 5. Vamos fazer agora com menos 2. Y igual menos 2 ao quadrado menos 4. Portanto, eu vou ter menos 2 ao quadrado é 4. Se eu tiro 4, 0. Então, para menos 2, eu vou ter o par ordenado 0, menos 2, 0. Para y agora, pessoal, menos 1. Então, eu vou ter menos 1 ao quadrado, menos 4. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4, eu vou ter aqui menos 3. Então, para menos 1, menos 3. Então, tem aqui, para menos 1, menos 3. Agora, para 0, pessoal. Então, eu tenho 0 ao quadrado menos 4. 0 ao quadrado é 0. Se eu tiro 4, menos 4. Então, para 0, menos 4. Tem outro par ordenado aqui. Para 2 agora. 2 ao quadrado é 4. Se eu tiro 4, 0. Então, para 2, 0. Mais um ponto que eu coloquei aqui. Y igual a 3 ao quadrado é 9. Tiro 4, 5. Então, para 3,
5. Tenho aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares ordenados que eu deverei colocá-los aqui no meu sistema de coordenadas cartesianas. Sigam comigo aqui, pessoal. Eu tenho aqui, ó. Vou pegar uma régua para não sair torto, tá? Então, vamos lá, ó. Menos 3 e 5. Menos 3 está aqui, ó. 5 está lá em cima. Vamos lá, então. Vamos pontilhando isso aqui, ó. Ó. Então, o 5 tá aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, o par ordenado, menos 3, 5. Menos 2, 0. X é menos 2, Y 0. Bolinha no menos 2. X menos 1, Y menos 3. Pessoal, eu vou colocar retinho aqui, ó, para não sair, ó. Menos 3. Bolinha no menos 3. X é 0, Y é menos 4. Bolinha, Y no menos 4. X é 2, Y é 0, bolinha no 2. X é 3, Y 5. Lá em cima, ó. 3 e 5. Certo, galerinha? Agora eu vou unir esses pontos que eu fiz aqui. Isso é meio chatinho, mas dá pra gente... Vou virar aqui um pouquinho, olha, pra fazer a curvinha aqui embaixo, ó. A gente faz a curvinha aqui e vem traçando a parábola, a curva. Observem, ó. Passando pelos pontos que eu fiz ali. Mesma coisa eu vou traçar do lado de cá, ó. Com cuidado, passando pelos pontos que eu tracei. Essa curva é a parábola, certinho? Observem aqui, pessoal, mais uma coisinha, olha. O valor de A aqui, ó, é 1. E 1, ele é maior que 0. Então, a concavidade da parábola é para cima. Observem que ela está para cima. Quando a concavidade da parábola está para cima, aqui embaixo, nesse ponto 0 menos 4 aqui, é o vértice. Esse vértice aqui a gente chama ele de vértice mínimo, porque ele está na parte de baixo. Dá para observar pelo gráfico qual é o ponto do vértice. É quando o x é 0, o y é menos 4. Então, para ordenada aqui 0 menos 4, nada mais é do que o vértice que a gente fala. Então, a gente representa o vértice assim, ó, como para ordenado x do vértice, y do vértice. Então, onde o x é 0, o y é menos 4. Certinho? Vamos ao nosso segundo exemplo, construir no plano cartesiano o gráfico da função y igual a menos x ao quadrado mais 4x, sendo x um número real qualquer. Coloquei a tabela aqui, pessoal, atribuí qualquer valor aqui, fui atribuindo valores aleatórios aqui. Então, para cada, minha função é essa aqui, ó, vamos copiar ela aqui, ó. Y igual a menos x ao quadrado mais 4x. Significa o seguinte, para o x aqui, eu vou trocar pelos números que eu atribuí ali. Então, y igual a menos 0 ao quadrado mais 4 vezes 0. 0 ao quadrado é 0, 4 vezes 0 é 0, então y é 0. Então, eu vou ter o par ordenado 0, 0. Próximo, y igual menos 1 ao quadrado mais 4 vezes 1. Menos 1, aqui 1 ao quadrado é 1, só que eu tenho o negativo de fora. Mais 4 vezes 1, 4, eu vou ter 3. Então, para 1, 3. Eu tenho para ordenado 1 e 3. Para 2, eu tenho menos 2 ao quadrado. Negativo, pessoal, não é do número, tá bom? Cuidado aqui. Mais 4 vezes 2. 2 ao quadrado é 4, então vai ficar menos 4 mais 8, que vai dar 4 positivo. Então, para 2, 4. Para 3 agora, vai ficar menos 3 ao quadrado mais 4 vezes 3. 3 ao quadrado é 9 negativo, porque o sinal não faz parte. Mais 3 vezes 4, 12. Menos 9 mais 12, 3. Então, para x, 3, y, 3.
E o último que eu coloquei aqui para vocês, eu tenho menos 4 ao quadrado mais 4 vezes 4, vai dar 16 mais 16, que vai dar 0. Então, o par ordenado, 4 e 0. Certinho? Coloquei aqui calculando para vocês aqui, pessoal. Agora, vamos colocar esses pontos no meu plano cartesiano. Observem aqui. 0, 0 é a origem. X é 1, Y 3. Vamos devagarzinho aqui, ó. 1, 3. Eu tenho x2, y4. Vamos subir devagar até o 4. Eu tenho x3, y3. Então, aqui em cima, ó. Vamos lá, até aqui. E para x4, y0. Observe meu gráfico, como é que ficou agora. Vou fazer a curvinha aqui e vou descer com o gráfico passando pelos pontos que eu tracei ali. Observem que a minha curva tá saindo, ó. Então, a curva ficou para baixo, então a concavidade da parábola é para baixo. Por que que é para baixo? Lembra? Vamos voltar lá em cima, ó. Quando A é negativo, a A é igual a menos 1 e menos 1 é menor que 0. A concavidade da parábola é para baixo. Quando A é negativo e a concavidade da parábola é para baixo, aqui onde a parábola faz a curva, vai ter um vértice máximo, porque ela está na parte de cima, máximo. O vértice, pessoal, é onde faz a curva, então é no ponto 2, 4. Então, o ponto do x2, y4, a gente fala que é o ponto do vértice. Certinho, galerinha? Quais são os elementos essenciais da parábola? Vejamos, as raízes, que são os pontos onde o gráfico intercepta o eixo x. Deixa eu mostrar para vocês no exercício anterior que nós fizemos. Observem aqui, ó. Cortou o eixo x no ponto 0 e 4, certo? 0 e 4 foi aonde cortou o meu eixo x. Isso aqui são chamados raízes da equação. Vértice é o ponto de máximo e mínimo. Nesse caso aqui, foi o que eu mostrei para vocês, aonde faz a curva. Eu tenho vértice máximo. Nesse caso aqui anterior, onde a curva está na parte de baixo, eu tenho vértice mínimo. Então, vértice é onde a parábola faz a curva. A concavidade da parábola, se é para cima ou para baixo, que a gente sabe que é de acordo com o valor de A. Se A for maior que 0 é para cima, se A for menor que 0 é para baixo. Pessoal, outra coisa, o vértice, eu posso calcular ele por esta fórmula, vértice menos B dividido por 2A e menos delta dividido por 4A. O delta nada mais é do que aquela parte da fórmula de Bhaskara, B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, eu posso calcular o vértice, só o vértice por aqui, ou eu posso calcular o x do vértice, utilizando a fórmula menos b sobre 2a, e para calcular o y do vértice, eu uso a função, ó, ax do vértice ao quadrado, mais bx do vértice, mais c, onde o valor que eu encontrar aqui em x, eu vou substituir aqui em x para eu achar o y do vértice. Acompanhem comigo. Vejam aqui, pessoal. Y igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 3. Eu quero que vocês calculem o vértice. Então, o x do vértice vai ser menos b sobre 2a. Portanto, o x do vértice vai ser menos o b, ó, menos 2 sobre 2 vezes o a. O a é menos 1. Então, eu tenho aqui menos com menos dá mais, 2. E aqui vai ser menos 2. 2 dividido por menos 2, menos 1. Isso aqui é o x do vértice. Para eu calcular o y do vértice, eu posso fazer o seguinte. Pego a função que está aqui
e substituo o x que eu achei no x. Então, vai ficar assim, menos da fórmula, menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, mais 3. Então, o y do vértice vai ser menos aqui, menos 1 ao quadrado é 1, menos com menos dá mais, 2 vezes 1, 2, mais 3. Devo 1, tenho 2, tenho 1. 1 mais 3, 4. Então, o x do vértice vai ser menos 1 e o y do vértice vai ser 4. Isso aqui são os pontos, os pares ordenados, onde a parábola vai fazer a sua curva, certo? Agora, eu posso calcular também o vértice que eu encontrei aqui para vocês da seguinte forma. Eu posso pegar aquela formulazinha da folha anterior, que é composta pelo par ordenado menos b dividido por 2a e menos delta dividido por 4a e aplicá-la. Não esqueça que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos calcular o delta então aqui. Delta, o b ao quadrado, ó, menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes o a vezes o c. Então, delta é igual 4 menos com menos mais 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Portanto, o delta é 16. Então, vamos jogar na fórmula aqui, ó, pra gente achar primeiro aqui, ó, o x primeiro. Então, o x, eu vou fazer assim, ó, menos b sobre 2a. Mas quem é menos b? O menos b, volta lá em cima, para vocês enxergarem, é o menos 2. Então, vai ficar menos 2 sobre 2 vezes o a. Então, vai ficar 2 dividido por menos 2, que dá menos 1. Veja que bateu com a resposta de cima. Para eu calcular agora o x, esse aqui é o x do vértice. Para eu calcular o y, porque aqui seria o x do vértice e aqui o y do vértice, eu vou calcular pela fórmula menos delta, quem é o delta? Menos 16, dividido por 4 vezes o a. O a é menos 1. Então, vai ficar em cima menos 16 e aqui menos 4. Menos com menos dá mais, 16 dividido por 4, 4. Então, o x do vértice é menos 1 e o y do vértice é 4. Observem que as minhas duas soluções aqui coincidiram. Então, são duas maneiras diferentes para se calcular o vértice de uma parábola.